Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo em mais um dia. Estamos quase terminando a semana juntos aqui, né? Estado do Paraná bate recorde de faturamento na avicultura e troca a liderança do Sindicato da Indústria. Vamos conhecer o novo presidente, Irineu Rodrigues, e quais as ideias dele. E nas dicas de saúde animal, como evitar a ornitobacteriose, doença comum nas aves. Quem vem contar pra gente é o extensionista Vanderlei da Cruz. Tem ainda as notícias do setor, a previsão do tempo e você na tela do Canal Rural. Vamos começar e é agora. O valor bruto da produção agropecuária do Paraná em 2019 atingiu 97 bilhões e 700 mil reais. É o maior valor nominal já registrado na série. Na comparação com o VBP, chamado Valor Bruto de Produção, de 2018, que foi de 89 bilhões e 790 mil, o resultado representa um ganho de 3%. As informações foram divulgadas ontem pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL. Mesmo com números tão expressivos, o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado vai trocar a liderança, o que já era previsto em calendário. O novo presidente, Irineu da Costa Rodrigues, vem conversar com a gente agora, então, para contar as ideias dele de gestão. Bom dia, Irineu. Bom dia, uma satisfação estar trabalhando aqui nesse programa. Irineu é o programa do setor aí, viu? O senhor é muito bem-vindo sempre a partir de agora, né? Irineu, conta pra gente, você aí está tomando frente de um estado, no caso do Sindicato da Indústria de um estado, que vai muito bem, né, na avicultura, por exemplo. Que tipo de trabalho o senhor pretende fazer aí de continuação ou ainda há mudanças e ainda há o que melhorar, hein? Nós fomos indicados e eleitos para cumprir um mandato de 3 anos a partir do dia 1º de setembro do próximo mês. A agricultura do estado do Paraná, ela não é muito antiga, ela evoluiu muito nos últimos anos, mas já representa mais de 35% da produção avícola do país, e praticamente 39% das exportações do Brasil, que é o maior exportador de frango do mundo. Então, o Estado tem uma importância muito grande, tem uma agricultura moderna, e agora, depois de 18 anos que o senhor Domingos Martins presidia o CIG-Avipar, desejou sair e coube, então, eu substituí-lo na presidência. Temos uma diretoria muito forte, eleita, que vai estar junto, e nós temos grandes planos para a nossa agricultura. Sobretudo, a preocupação com essa questão da sanidade. O Brasil não pode perder esse status de estar livre de peste suína africana, estar livre de gripes aviárias. E também precisamos trabalhar na logística. A logística ainda é um custo muito elevado para nós. Pois é, né? Sobre a biossegurança também chamada, quais seriam aí alguns desafios que o senhor enxerga? Bom, nós nunca podemos imaginar que o problema que a China teve de peste suína africana na suinicultura, ou uma gripe aviária que sempre ocorre, de um modo geral, na Ásia, e muitas vezes vem até a América, vem até os Estados Unidos e o próprio México, isso vem atingir o nosso país. A pecuária no Brasil tem uma importância muito grande dentro da agricultura. E, claro, a agricultura como um todo, no PIB do nosso país.
Então é preciso blindar a sanidade, a biossegurança de um modo geral. No caso do frango tem a questão da salmonela, que é uma preocupação de toda a cadeia avícola, que está pouco a pouco reduzindo a incidência. É impossível não ter 100% livre da salmonela, mas trazer a níveis aceitáveis é o que o setor está trabalhando para a gente continuar a ter o frango que é tido com a melhor qualidade no mundo todo e que precisa ter também a melhor sanidade. O senhor falou também da logística, né? O estado do Paraná, em comparação com muitos outros do Brasil, tem rodovias até que boas, a gente pode dizer assim, né? A não ser, quem sabe, estradas vicinais. E isso acaba, às vezes, atrapalhando até o bem-estar animal, né? Quando se transporta de granja para frigorífico e tudo mais. Que tipo de trabalho aí que vocês imaginam que seria necessário para deixar isso, talvez, 100%, né? Bom, não só na rodovia principal? É preciso considerar que nós temos à frente do Ministério da Agricultura a ministra Tereza Cristina, que não tem dúvida que faz um belíssimo trabalho e é admirada por todo o setor. Da mesma forma, o estado do Paraná, o governador Ratinho, o secretário de Agricultura Norberto Ortigara, estão muito ligados com o nosso setor, atendendo nossas demandas. E realmente as estradas vicinais precisam melhorar bastante. A agricultura, ela roda 24 horas por dia, todos os meses, todos os dias do mês, 12 meses do ano, então precisam de estradas adequadas. Mas ainda nós temos problema de chegar aos portos e ao mercado consumidor, já que o Estado ele é parcialmente atendido com a ferrovia. Basicamente, a ferrovia funciona bem de Maringá, Londrina, para o Porto de Paranaguá. A região oeste do Paraná, que concentra a maior agricultura do Estado, tem ainda uma ferrovia muito lenta, muito deficiente. Então, nós temos estradas pedagiadas que têm um custo muito alto. Agora vai ter a renovação dos pedágios, a gente espera que isso venha a reduzir o custo. Mas é fundamental que a região oeste do Paraná, que fica a 600 quilômetros do Porto de Paranaguá, tenha uma ferrovia moderna, que seja ágil e com uma boa capacidade de transporte. Isso nós não temos ainda. Tá certo, então. Seu Irineu, um bom trabalho aí para o senhor, então. Sucesso nessa nova empreitada aí, né? Agradeço muito a oportunidade e não tenho dúvida de que o valor bruto da produção do Paraná cresceu 3,5% este ano. O PIB do agro foi o único setor que foi positivo, cresceu 2,5% a nível de país. E a agricultura paranaense, a área de grãos e a área de carnes, tem muito a oferecer. E, sobretudo, a agricultura, que é o setor mais dinâmico da produção de carnes, que pode evoluir muito mais rápido ainda e fazer com que o Estado passe de 40% das exportações de frango do nosso país. Tá certo, então, que bom. Sucesso. É importante realmente aí que o Estado não só cresça, né, como às vezes acabe dando exemplo aí para outros estados também que queiram investir nesse setor aí que está crescendo bastante. Até uma próxima, então. Obrigado. Tá, muito obrigado. E agora vamos à previsão do tempo? A nossa amiga Priscila Paiva vem aí. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quinta-feira pra gente. Continuamos com tempo seco, grande amplitude térmica, que são aquelas madrugadas mais frias e tardes de calor. Só para você ter uma ideia, nessa semana no sul do Brasil chegou a fazer à tarde, lá no oeste do Rio Grande do Sul, aí quase 30 graus de máxima. Aí na madrugada a gente teve meio grau negativo no Paraná, tudo isso na mesma região, tá? É por causa do ar seco. E quando é que a gente tem uma mudança em relação à quantidade de chuva? Lá pelo dia 10 de agosto, tem uma frente fria que tenta romper o bloqueio atmosférico, mas ela vai ser muito fraquinha, vai provocar no máximo 5 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul. Será a partir do dia 15 de agosto, aí sim na segunda quinzena deste mês, que vamos ter um sistema que vai conseguir organizar umidade o suficiente para avançar um pouco mais e levar a chuva para o Paraná, Santa Catarina, ainda com volumes baixos de 15 milímetros e talvez um pouco também para o sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim,
É um sistema que vai levar chuva aí para parte do centro-sul do Brasil, fraca, mas vamos continuar com um tempo muito seco em todo o interior do país. Obrigado, Priscila. Um surto de peste suína africana foi confirmado na Bulgária ontem, informou a Agência de Segurança Alimentar do país. Um total de 212 porcos estavam na fazenda localizada na vila de Yunets, na parte leste do país, perto da costa do Mar Negro. 15 porcos já morreram e os outros serão sacrificados. O último surto de peste suína africana na Bulgária foi registrado em 23 de abril, ainda desse ano. Vamos agora fazer um intervalo, depois a gente fala sobre os perus, mais uma doença que, apesar de ser bacteriana, não é a bactéria que faz mal, e sim a ambiência, hein? Então vamos receber as dicas e tomar muito cuidado, já já. Ligados e integrados de volta, e eu já me acomodei aqui na nossa sala de estar, ou sala de bem-estar animal, como a gente fala, porque hoje o tema é ornitobacteriose. Já ouviu falar dessa doença? O nome já diz que tem a ver com uma bactéria, mas você sabe que nem toda bactéria faz mal, né? Algumas são até benignas, outras só fazem mal se estiverem em grande quantidade. E sabe o que impede ou ajuda nessa quantidade? A qualidade da ambiência na sua granja. Vamos ver os detalhes na reportagem com a Júlia Fabre. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. A ornitobacteriose acomete perus entre 2 e 8 semanas de vida. Os produtores devem investir em medidas para o controle da temperatura e da umidade dentro dos aviários. É por isso que profissionais do sul do país nos enviaram vídeos falando sobre o manejo da ambiência. Vamos começar com a extensionista Luciane, que visitou uma granja de terminadores. Esse manejo adequado, ele é controlado através de uma temperatura específica para cada fase de vida do peru, aonde então o peru possa se desenvolver e expressar seu próprio comportamento. Caso esse manejo não seja seguido de maneira correta, várias doenças respiratórias podem surgir durante o lote, como a ornitobacteriose, que é uma doença que ela afeta principalmente os pulmões das aves, causando então uma alta mortalidade. Então, para que isso não aconteça, existe um número de ventiladores específico para cada galpão e para cada tamanho de galpão, que é um para cada 65 metros quadrados. E eles estão dispostos de forma de 3 linhas, para uma melhor ventilação do galpão. Juntamente com os ventiladores, a gente conta com os nebulizadores, que são controlados então, através de temperatura também por um painel. Então, junto com os ventiladores, os nebulizadores, eles têm a função de diminuir a temperatura do aviário, para então proporcionar um melhor conforto térmico para as aves e dessa forma então ela conseguir colocar o peso que a gente deseja e expor o seu comportamento. Já na propriedade do seu Mário são criados perus de corte iniciadores. Antes do alojamento, o galpão já tem que estar pré-aquecido. Seu Mário, o que o senhor faz antes de fazer o alojamento na sua propriedade aí? Olha, conforme a tabela, no inverno eu ligo o forno 2 dias antes, sabe? E no verão 1 dia antes do alojamento. Cada alojamento tem a programação, né? E no inverno ainda eu ligo 1 dia, de 2 dias, 1 dia antes eu ligo as campanas ainda. Tá? Tem 60 campanas ligadas junto. E eu faço 1 dia antes de alojar, eu faço o aquecimento já para ter certeza que no dia não vai ter problema. E como é a programação de ventilação que o senhor trabalha aí? São um ciclo de 5 minutos, né? Aí liga 1 minuto e 4 desliga. E aí vai programar isso no início do lote, né? E aí vai, conforme a idade do lote, né? Vai aumentando a ventilação. Aí, conforme a tabela, a gente
a gente aumenta a ventilação para ter um clima bom dentro do galpão. Tudo que está ligado dentro, né, está ligado no painel. Começando pela luz, a luz está ligada no painel, o aquecimento, no caso são 2 fornos ligados aqui, a nebulização, a correia que leva a ração para dentro, a ração que é automática também, a nebulização, os ventiladores, ventilação, os exaustor, então 7 exaustor lá atrás também, para climatizar o galpão. Está tudo ligado nesse painel. O seu Mário tem um gerador. Se por acaso houver queda de energia, em 1 minuto ele é acionado. Garantindo, no caso, todos os motores que estão ligados aqui, a climatização, tudo é na queda de energia elétrica que a gente tem isso aqui como garantia para dar conta de tudo. Conforme foi mencionado pelo produtor Mário Dietrich, atualmente ele faz no início do lote ciclos de 5 minutos, né? Ou seja, 1 minuto a ventilação acionada e 4 desligada, onde nesse 1 minuto a renovação de ar ela é feita pela entrada de ar nesses equipamentos chamados inlets, e da mesma forma nesse mesmo momento é acionado o exaustor, aonde promove a troca de ar no ambiente, fazendo assim uma boa ventilação, uma boa renovação de ar e mantendo qualidade de oxigenação dentro do aviário. Conforme a temperatura, o acionamento de um exaustor, onde é feita a ventilação mínima, ela ocorre dentro da programação inicial, ou seja, nos primeiros dias onde as aves estão alojadas. E conforme a tabela e idade dos lotes, então a ventilação ela é modificada a determinadas idades, fazendo assim com que ligue mais exaustores e fique mais tempo a ventilação funcionando, fazendo assim uma boa ambiência, promovendo uma boa ventilação e garantindo uma boa troca de ar. Os ventiladores usados como circuladores de ar são outro recurso para melhorar a qualidade do ar dentro do aviário. A função desses equipamentos é homogeneizar o ar, levando o ar mais quente para frente do aviário e trazendo o ar mais frio para a parte de trás do galpão, fazendo a troca. São instalados 4 ventiladores dentro do aviário. Outro mecanismo de climatização nos aviários de peru de corte iniciador é o tampão, como a gente chama, que são as entradas de ares, né? Essa entrada de ar maior, que ela ocorre quando a temperatura aumenta bastante, então os inlets param de funcionar, fazendo assim entrada de ar somente por esse tampão, uma entrada de ar principal que chamamos de ventilação tipo túnel, onde a ventilação ela entra numa ponta do aviário e ela sai nos fundos pelos exaustores, também promovendo a troca de ar e a regulagem da temperatura conforme tabela orientada pela empresa. Todas as informações sobre temperatura e umidade dentro dos aviários são registradas em planilhas. Muito obrigado à equipe aí que mandou vários materiais para a gente, né? Além da conta aí, se alguém ficar com dúvida de como deve ser feita uma boa ambiência depois dessa, hein? Por favor. E agora a gente ainda tira dúvidas com o Vanderlei da Cruz, que é extensionista. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta pra gente... A ambiência, ela realmente, quando não feita de maneira correta, pode resultar aí em doenças? Com certeza, Pablo. Uma delas é a ornitobacteriose, como foi citado anteriormente ali pela extensionista Luciane.
ornitobacteriose é uma patologia que acomete aves, Pablo, geralmente perus na idade adulta, acima de 100 dias. Ela é uma doença que acomete aves, então ela não tem risco para a saúde humana. Isso, não tem risco para a saúde humana, né? E também com os frangos, ela ocorre em menores proporções, geralmente. Correto. Ela, como é uma doença que acomete aves com uma idade acima de 100 dias, então ela é mais comum em perus mesmo. É uma questão física mesmo, né? Dos perus, então. E ela ataca que tipo de órgão do animal? Como é que funciona? Ela começa acometendo, inicialmente, ela começa com baixo consumo de ração e água, o que vai ter um baixo desempenho das aves. Na sequência, então, começa as aves a ter mortalidade no lote, que pode variar de 5%, e se não tiver tratativa com antibiótico e correção do manejo, pode chegar até ter uma mortalidade extrema, Pablo, dentro de um aviário. Uhum. E essa eu soube que é uma doença que dá para se identificar com exame, né? Porque tem muitas doenças em granjas, como existem tantos tipos, né? Assim como para nós seres humanos, nem sempre dá para se identificar com um animal que tipo de doença que é, né? Fazer um exame, tudo isso é muito dispendioso, né, Vanderlei? Então, por isso que a prevenção é o melhor tipo de trabalho, porque reverter a situação nem sempre é fácil. Só que a ornitobacteriose se percebem muitos sintomas, né? Tanto o animal mais abatido, como até outros sintomas no corpo do bicho, né? Mas aí, depois que se descobre isso, é algo, então, que também tem como se tratar com medicação, apesar de não ser indicado, né? Correto, Pablo. Então, ela acomete pulmão, então pode ser unilateral ou bilateral, pode acometer sacos aéreos também. O indicado é que seja feita uma análise pelo extensionista ou sanitarista na fazenda e para retirar dúvidas, para evitar erros de diagnóstico, é indicado que você faça uma análise laboratorial também. Pois é. Muitas doenças acabam ocorrendo em Vanderlei por conta de uma ambiência mal feita? Não é só uma questão de conforto para o animal a ambiência, né, então? Correto. A ornitobacteriose, a gente costuma dizer, Pablo, que é uma doença oportunista. Ela só vai entrar se houver alguma falha de manejo. Ela é bem comum acontecer quando se tem uma transição de frio para calor. Como as aves adultas, né, acometem aves adultas acima de 100 dias, elas precisam de temperaturas amenas. Quando se tem dias frios e tem uma transição para dias quentes, é bem comum acontecer, então, de entrar a ornitobacteriose. É realmente um trabalho feito no detalhe ali, como até mostrou o produtor, né, cuidando da temperatura todos os dias e principalmente nessas fases aí de adaptação, de mudança, né? Correto. Existem prevenções, então, que seria biosseguridade, né, biossegurança, um bom manejo, como falou o produtor anteriormente, instalações adequadas, evitar idades múltiplas na mesma fazenda, seriam os controles aí para evitar que se tenha perdas futuras por uma doença, como ornitobacteriose. Pois é, fala um pouquinho mais, eu achei curioso, eu até ia esquecendo isso, que eu também li sobre as diferenças de idades num lote não são muito interessantes, por quê? As aves adultas acabam sendo mais suscetíveis a contrair doenças e isso pode acarretar, digamos, uma transmissão para as aves jovens que futuramente podem adquirir essa doença das aves adultas. As jovens adquirir a doença das aves adultas. Tá certo, então não só diferenças de matrizeiros não são boas, como também das fases de vida desses animais, né? Cada um vem aí numa condição. Vanderlei, Correto. Sempre que tiver aí novidades, tiver um assunto relevante para trazer para a gente, pode ficar à vontade, viu? Por favor. Ok, obrigado, Pablo.
Obrigado você, volte sempre então. Até mais. Até mais. E agora vamos assistir mais um episódio do nosso quadro Criar é Ciência, que sempre mostra uma curiosidade da produção animal, ou, por que não, de como os animais podem ajudar numa outra atividade, como a caça às trufas. Interessante, né? Já viu como é que isso funciona? Aliás, você sabe que tipo de trufa eu estou falando? Vamos ver no quadro Criar é Ciência. Você sabe o que é uma trufa, certo? Não é essa aí de chocolate. Eu tô falando da original, a trufa italiana, também chamada de tartufo lá na Itália. É um tipo de fungo, como um cogumelo. Se desenvolve debaixo da terra a uma profundidade de 4 a 40 centímetros. As trufas são difíceis de encontrar e, portanto, são raras e bem caras, viu? O período da colheita da trufa branca em Alba, na Itália, vai de outubro a dezembro. Mas o que isso tem a ver aqui com o nosso bate-papo de agronegócio? Pois é, veja só que interessante. Quando é época, a magia de caçar, diríamos, as trufas na floresta mobiliza locais e turistas. E eles precisam de ajuda, geralmente de cães e também, adivinhe só, de porcos, porque esses animais têm o olfato muito forte. Aliás, o olfato do porco é 20 vezes mais eficiente que do cão. Sabia? Mas hoje em dia os cães são mais comuns, porque eles são mais cuidadosos com as cobiçadas trufas do que os porcos, que são muito curiosos. Mas aposto que você não sabia que, além de os italianos apreciarem muito a carne suína em diversos pratos da culinária local, também encontram nos porcos aliados para buscar as famosas trufas brancas para preparar aqueles pratos tão famosos. E se você quer rever o nosso quadro Criar é Ciência, que sempre traz aí novidades, é só ir no nosso Instagram, é o Ligados Integrados. Compartilhe com seus amigos também para a gente crescer cada vez mais lá na nossa comunidade virtual. O programa de hoje fica por aqui, a gente se vê amanhã, sexta-feira, que tem a sua participação com as postagens, com a hashtag Ligados Integrados. Dá tempo ainda, posta lá que amanhã você se vê aqui. Tchau, tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.